Hoje vamos tirar umas dúvidas boas, hein? Essa aí me pegou de surpresa. Que treta, Essa aí hein? me pegou de surpresa. Essa questão dos bancos, né? Aqui nos Estados Unidos. E primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá nos assistindo aí no gravado também. É, E aí, Thelma? Tem muita gente te perguntando sobre isso? Tem. Alguns alunos, porque a cada 2 dias está rolando um acontecimento. Então, tem alunos, mas tem alguns seguidores também, muitas dúvidas, até porque assim, ó, o negócio acontece até vir a público explicar tintim por tintim. Leva algumas horas, às vezes 2 dias. Então, tem esse delay aí. Tá, então eu vou começar logo te fazendo a pergunta. Uhum. Me diz aí, o que está acontecendo com os bancos? A gente ouviu falar que alguns bancos estão quebrando, né? E aí tem aqueles rumores de que se tem algo acontecendo ali pertinho de mim, daqui a pouco vai começar a me afetar. Aham. É muito bem colocado isso. Isso daí a gente chama, os meus alunos conhecem muito bem, a gente chama isso de risco sistêmico. O que que é isso? É o efeito dominó. Um banco quebrou, vai quebrando todo mundo, né? E aí, isso é realmente uma preocupação, é legítimo, é um dos riscos que eu ensino o pessoal a se proteger, a se blindar do tal do risco sistêmico, e existe também o risco não sistêmico. Só que o banco tem esse risco sistêmico bem forte. Por quê? Porque eles fazem hoje em dia, vamos lá, vamos à prática. Hoje, sacar um dinheiro às vezes, transferir de um banco para outro. Então, hoje, a corrida bancária nem sempre é o saque em cash, é transferência de um banco para o outro. Então, você percebe que o dinheiro não saiu, né? O que saiu foi a transação. Então, isso é mais grave ainda porque, na verdade, precisa de uma instituição vigiando isso daqui. Então, vocês estão transferindo, mas cadê esse dinheiro, turma? E aí? É real? Cadê o balanço? Onde é que está esse dinheiro mesmo? Esse banco está quebrando e o outro está assumindo a quebra? O que está rolando? Onde é que está o dinheiro? Então, esse risco sistemático, que é o efeito dominó entre bancos, é mais forte, mais eminente ainda, e é por isso que causa essa insegurança. Então, olha só, a gente tem duas questões aqui. Uma, a insegurança, só a insegurança já é responsável por quebrar um banco. Por quê? Porque leva a galera para saques em massa, que é o que a gente chama de corrida bancária. Uma vez que isso acontece, o banco até poderia ter o dinheiro, mas ele não vai aguentar sacar um movimento de 3 meses em uma semana. O banco quebra. Então, ainda que não haja de fato, não, o banco está tranquilo. Que foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, tá? Então, vamos entrar nessa questão? Uhum, uhum. Pode entrar. O que aconteceu com. Existem duas formas que um banco pode quebrar. O que a gente chama de insolvência, eu vou explicar, e o que a gente chama de iliquidez, eu também vou explicar. O que é insolvência? O banco é uma instituição, é uma empresa, então os bancos cometem erros. O que é isso? O que pode vir a ser um erro empresarial de um banco? Fazer um grande empréstimo, por exemplo, e tomar calote. Não previu os riscos que, veja, foi o que aconteceu em 2008. O que Isso aconteceu que em eu ia falar. 2008? E aí, isso daqui é insolvência, ou seja, o banco de fato quebrou, ele não tem dinheiro, ele não tem bens aqui. Eu emprestei. E, e só explica, dá esse contexto com 2008, faz essa comparação para ficar mais claro aí. Uhum. O que aconteceu lá no Lehman Brothers, que foi o principal, maior quebra de banco da história americana? O banco emprestou para várias famílias um volume muito grande de dinheiro, sem prever o risco de calote aqui. Então, ele simplesmente emprestou para a galera que não tinha condições de pagar, que não tinha emprego, que não tinha income. Tinha até um slogan lá, né? No income, no. Uh, ou seja, não importa se você tinha condição de pagar ou não, ele ia te emprestar o dinheiro para comprar a casa. Isso daqui é altíssimo risco. E ele fez isso em massa, em massa. Assim, foi uma coisa de louco. E aí ele tomou o calote. Uma vez que ele tomou o calote, isso foi uma decisão errada do banco. Ele não tem dinheiro para isso. Isso é uma coisa. Insolvência. Isso pode Uhum. acontecer com qualquer empresa. A iliquidez é descasamento de prazo. O que é isso? Em uma empresa, não é assim? Vamos supor que eu tenho uma empresa de brigadeiro.
Eu preciso, para fazer brigadeiro, comprar de dinheiro para comprar leite condensado, granulado, manteiga, para pagar os meus fornecedores. Uhum. Enquanto isso, eu vendo agora e falo assim para o William, William, eu estou vendendo uns brigadeiros aqui, me vende o leite condensado aí no prazo, daqui a 60 dias, que eu vou recebendo aqui e te pago depois. O nome disso é descasamento de prazo. Eu estou recebendo no prazo longo e estou gastando no prazo curto, tá? O banco funciona assim. E é isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. O que é isso? O banco, de fato, tem títulos do governo, do Tesouro Nacional. Uhum. O Silicon Valley Bank tinha títulos do Tesouro americano. O que é o título americano? É o título mais seguro do mundo. Acontece que ele cometeu um erro, que a gente pode chamar de erro porque foi muito exagerado, mas isso é uma prática, tá, dos bancos. Esses títulos vencem só daqui a 20 anos. E aí a galera começou a querer o dinheiro agora. Na hora que ele abriu a boca, eita, peraí, a gente está precisando vender esses títulos aqui. Eu estou dando um exemplo porque houveram outros, né? Por exemplo, ele tinha Uhum. imóveis. Imóvel é ilíquido. O que é ilíquido? Resgate. Eu não consigo pegar o resgate do imóvel agora. Tem Calma, que gente, eu vou ter que vender. vender. Isso. Só que o William quer saber? O William fala, quero meu dinheiro, filho. Eu não te vendi imóvel, eu não te deixei com título, eu deixei o meu dinheiro depositado aí. E eu quero meu dinheiro agora. Aí vai todo mundo lá para correr aos bancos. Thelma, o que causou isso? Como assim? Da onde surgiu? Tudo o que acontece, quebra de 2029, tudo começa com um burburinho. E aí a coisa começa a ganhar força. Isso aconteceu muito forte, principalmente no Twitter, né? Com a subida de juros, o banco começou a perceber que ele ficou sem dinheiro e precisou começar a vender as coisas que ele tinha. Quando ele faz essa venda, alguém do Twitter vai lá e abre a boca, fala: eita, ó, tá ruim das pernas. Só que essa venda não foi feita no preço de daqui a 20 anos. Tipo assim, Uhum. William, tô ruim das pernas aqui, mas eu tenho um carro, pô. Meu carro vale 20 mil. Aí você fala, tá, mas eu não quero carro. Mas para te ajudar, eu compro ele por 10. Na hora que eu tô fazendo essa negociação com você, o outro fornecedor de granulado fala: eita, a Thelma não tá aguentando pagar as contas dela. Eu quero ir lá e vou pegar meu dinheiro. Quando ele vem, o do granulado conta pro da manteiga, que fica todo mundo ali desesperado. Aí vem para todo mundo pra cima de mim. Eu falo: não, galera, calma, 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 calma. Eu tenho minha casa, eu tenho a oficina que eu faço brigadeiro, mas eu não vou conseguir vender da noite pro dia. E o meu fornecedor, dane-se, filhona. Eu não tenho nada a ver com seus problemas, eu quero meu dinheiro. Foi isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Gente, foi assim, ó, quarta-feira começou o babado, na sexta, o banco quebrou. Que loucura. 2 dias. E o Silicon Valley Bank é o 12º maior banco dos Estados Unidos. Na mesma semana, lá para segunda-feira, foi o First Republic Bank, que também anunciou que quebrou. E logo em seguida, também o Signature Bank. Então, a gente tem aqui, ó, o 14º maior banco dos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank, que é o 12º maior banco dos Estados Unidos. E o Signature Bank, que é foi considerada a terceira maior quebra dos Estados Unidos. Isso tudo em uma sequência de 10 dias. Cara, que loucura. Então, quer dizer, só traduzindo a situação aqui, houveram rumores lá atrás que tinha alguma coisa que estava acontecendo por uma movimentação do banco, e aí as pessoas começaram a tirar dinheiro, querer pegar o dinheiro, o banco não tinha como vender de uma vez tudo que ele tinha de propriedade, ou todos os lugares que eles tinham investido, ou pagar os empréstimos. E aí agora, aí o banco vai vou quebrar, vou ter que dar tudo que eu tenho aqui, não tenho como fazer uma transação comercial, vou declarar falência. Perfeito. E vai indo sequencialmente de cada um. Ok, entendi, fez sentido, parabéns. Se eu tivesse lá na Globo, eu não teria entendido, certeza. Não, porque eu vou falar uma coisa de verdade para vocês, para quem está assistindo aqui. Eu pesquisei sobre isso, só que não tem clareza, não dá para saber claramente o que as pessoas estão falando. É muito complicado de entender esse processo. Uhum. Agora vamos lá para a parte mais, vamos chamar de íntima. O que isso pode afetar a gente? Estou aqui no Bank of America, estou aqui no Wells Fargo, eu estou aqui
no TD Bank, o que isso pode me afetar? Eu vou ser igual aos outros e vou tirar meu dinheiro? Tá, peraí. Antes de falar isso, teve o desfecho. Eu não contei o desfecho, eu só contei por que quebraram. Ok. Qual foi o desfecho? O Banco Central Americano, que é o Fed, junto com o FDIC, lembra que a gente tem um órgão que garante, se você tem até $250 mil lá, ele te banca e fala, pera, deixa de ser desesperado, seu dinheiro está aqui, eu te garanto 250 mil. E ainda tem o próprio presidente da República, a chefe do Tesouro Nacional, que ninguém quer que os Estados Unidos quebre por causa de insolvência, liquidez, irresponsabilidade, loucura, fofoquinha em Twitter, ninguém quer isso. Isso aconteceu na sexta-feira. No domingo, soltou a presidente do Tesouro Nacional, a porta-voz, soltou uma reportagem falando: pessoal, acalmem-se. Embora tudo tenha quebrado, eu, que é da presidente do Tesouro Nacional, junto com o FDIC, que é o órgão que garante seguro aqui de crédito, e junto com o Fed, o Banco Central, chegamos à conclusão que vamos lançar um programa de salvamento dos bancos. Galera, calma, não precisem correr, porque nós decidimos fazer empréstimos a esses bancos. Vão fazer mais dinheiro? Como assim? Você vai largar mais dinheiro na mão desses caras? Mais uma vez, eu que estou pagando imposto tenho que ficar socorrendo o banco, igual aconteceu lá em 2008? No banco, aí nessa declaração eles explicaram: calma, contribuinte, você que está pagando imposto, não vai rolar, não vai sobrar para você a confusão, a treta, você não vai sair do imposto. Então, como é que vai acontecer esse programa? Através de empréstimo. Esse programa vai falar assim, ó, tá bom, Silicon Valley Bank, você tem título do Tesouro Nacional para daqui a 20 anos? Tem. Então, eu vou te emprestar um dinheiro com valor real, que a gente chama de valor em face, não valor de agora de mercado. Lembra do carro que era 10 mil? Sabe empréstimo de pai? Sabe assim? O pai fala, não, meu filho, papai tá aqui, foi isso. Qual é o limite disso, Thelma? Qual é o limite desses empréstimos que o banco, que nós, os papais, resolveram falar? Ilimitado. Desde que você tenha aquilo de título. Aquele título é Ok. real. Você tem realmente Algo esse para título? comprovar. É. Então, veja que é um empréstimo. Então, esse empréstimo vai acontecer por quanto tempo? Essa recuperação vai acontecer por quanto tempo? Por um ano. Olha, esse programa já existe, tá? Só que esse programa existe com um prazo de 3 meses, ou seja, você tem 3 meses, se vira aí, você tem 3 meses para se arrumar as pernas, senão eu não sinto muito, eu não vou conseguir mais te segurar. Então, eles fizeram isso não só para o Silicon Valley Bank, beleza? Ele fez isso para qualquer banco que precise disso. Qual valor? Ilimitado, desde que, de fato, você tenha os seus imóveis, desde que, de fato, você tenha isso lá na frente. O Então, é um empréstimo de pai, Thelma. o comprovante de propriedades, basicamente isso, né? Tipo, eu tenho isso que vale basicamente aquilo. Ou de empréstimo, né? Exatamente. Isso, exatamente. Aí tem existe um seguro, só caso vocês pesquisem, porque quando você for pesquisar, vai aparecer lá um número e algumas pessoas estão confundindo como se esse número fosse o limite. Não é, o limite é infinito. Esse número de 25 bilhões é seguro para o próprio FDIC. Então, se o FDIC emprestar e o banco mesmo sem quebrar, ele está assegurado em 25 milhões, beleza? O que aconteceu, então? Por que eles fizeram essa declaração no domingo? Lembra o que eu falei sobre crise de confiança? E só a confiança já é o suficiente para que quebre um banco? Mas também só a confiança já é o suficiente para deixar todo mundo, tá, que susto, eu já ia sacar meu dinheiro, então tá. Ufa, não vai. Então não vai, não. Qual é a ideia? É que de que não haja essa corrida aos bancos e de que os próprios bancos nem precisem desse empréstimo, entendeu? Do papai Estados Unidos. Então é isso que aconteceu. Agora, existe uma outra forma de salvar bancos, que são os próprios bancos. Então, foi o que aconteceu com o First Republic Bank. Olha só, Bank of America emprestou dinheiro para ele, para salvar ele. O JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, emprestou dinheiro para ele. Goldman Sachs, Wells Fargo. Então, totalizou para salvar
o First Republic Bank 30 milhões entre os bancos. Nem precisou chamar FDIC, nem precisou chamar a galera. Os próprios bancos conseguem se socorrer ali. Para ver, né? Tipo, eu não sei como é que... Eu não vou nem entrar em comparação com o Brasil, porque eu não sei como é que funciona a estrutura lá, se é totalmente diferente. Mas eu vou falar assim, tipo, é engraçado como a grande parte das pessoas acredita que o banco é a instituição mais segura de todo o processo, né? Uhum. Daí eu falando, né? Eu sempre acreditei que o meu dinheiro lá no banco seria o lugar mais seguro para se colocar. Daí eu quero te trazer uma pergunta baseada nisso, tá? Uhum. Eu sou investidor, meu dinheiro não está mais no banco. Tem um valor lá específico, mas agora coloquei meu dinheiro lá para as minhas ações. De acordo com o que eu entendi, que uma professora incrível, Thelma, me ensinou, que eu tenho que transferir para a corretora. Então, a corretora é uma instituição financeira. Sim. E agora eu comecei a fazer meus investimentos. Isso afeta alguma coisa? O investidor em si, o aluno da Thelma que já aprendeu a investir em dólar, que está fazendo seus investimentos, o que isso afeta lá na parte especificamente do investimento? Bom, a corretora é uma instituição financeira, como você mesmo falou. Há, há você bota o dinheiro na corretora, dentro da corretora existem alguns programas. Então, existem index funds, existem mutual funds. Isso daqui, de fato, estará sobre posse da corretora, e aí você está protegido pelo FDIC e exposto a essa situação. Isso é uma coisa. Quando eu uso a corretora e compro uma ação, o meu dinheiro não é mais da corretora. O meu dinheiro está na empresa. Eu comprei uma ação da Apple. Poxa, se a minha corretora quebrar, outra corretora vai assumir. Ela só tem custódia. O meu dinheiro não tem nada a ver com a instituição bancária, financeira. Tem a ver com... Por isso que a gente fala, investir na bolsa é seguro? É seguro investir na empresa que você escolheu? Então, a mesma coisa de falar assim, a Apple quebrou. Meu Deus, vou sacar todos os meus dinheiros da Coca-Cola. Não tem nada a ver. Se foi a Apple que quebrou, vai quebrar só o dinheiro que você estava lá. Então, as coisas são separadas. Ok, entendi. Isso dá mais calma e tranquilidade para as pessoas para os alunos que já estão investindo, né? Para quem É, já está investindo. o que acontece, pessoal? Renata, pois é, você viu, né? Celiane, obrigada. Celiane falou que eu tô linda com essa blusa bufante. Olha aí. O que acontece? Tá rolando também uma treta lá nos bancos da Europa. Isso pode ser uma movimentação natural desse ciclo que a gente está na crise. Sim, e não só pode ser, como muito provavelmente é. De novo, os bancos centrais interferindo na economia, e isso daqui traz uma outra questão que a gente chama de risco moral. O que é o risco moral? Pô, galera, de novo, vocês já socorreram os bancos lá em 2008, não aprende, vocês têm que ensinar esses caras a trabalhar. Por que eles se expõem tanto ao risco assim? Por que esse descasamento de prazo é tão grande? Por que tem um recebimento para daqui a 20 anos e o cara está gastando agora? Esse pessoal está muito assumindo um risco muito alto e causando insegurança no comércio, no mercado, para a gente, para a população. E isso é o risco moral. Vai, as coisas vão mudando, né? Então, o que aconteceu lá em 2008, existem ferramentas para não acontecer mais, que é o risco de insolvência, como eu expliquei, diferente de liquidez. A gente vai aprendendo, o sistema vai aprendendo. Há ações que precisam ser tomadas para o curtíssimo prazo, mas não impede que, em paralelo, você tome ações para o longo prazo. Existe, sim, muita diferença entre o sistema bancário brasileiro e o americano, até porque a gente não tem um FDIC no Brasil tão robusto, então o banco tem que se expor menos a risco, porque se ele quebrar, não tem ninguém para te salvar, nem um barquinho para te salvar. Ô, Thelma, desculpa te interromper, não perde o raciocínio, mas eu queria só que tu desse uma explicada especificamente, mais de forma clara, assim, sobre esse FDIC e onde ele atua, porque talvez isso cause dê mais clareza e segurança para as pessoas, tanto para quem da parte dele
no investidor, né, na parte da corretora, como também na parte dos bancos. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é esse FDIC. O FDIC é equivalente à CVM no Brasil. O que é isso? É uma instituição que regulamenta as instituições bancárias. Então, é uma instituição que fica de olho se os bancos estão agindo direito, se o banco tem de fato aquele dinheiro que ele está botando para jogo, se as corretoras estão sendo claras e transparentes na cobrança de taxas, etc. Então, é como se fosse a polícia dos bancos. E ele te assegura ainda, olha, eu ainda estou aqui vigiando. Estou vigiando a galera, mas ainda pode acontecer de quebrar. Caso quebre, eu te asseguro 250 mil dólares em cada instituição financeira que você tem. Então, se eu tenho 250 mil dólares no Bank of America e aquele banco quebrar, eu estou assegurando, até 250 mil dólares lá. Então, ele serve como uma polícia e também serve como um seguro. Uau, entendi. Não sei se tu tinha terminado o raciocínio, acho que eu acabei de... O que eu estava falando é que realmente você falou, não sei se é a mesma coisa do Brasil, não é muito diferente, até por causa da economia, da força da moeda, do desejo de outros investidores estarem lá e deixarem o dinheiro no Brasil. Então é bem diferente. Aqui na Europa está rolando também uma quebradeira de banco, né? Então, de novo, pode ser uma onda assim de uma crise que está rolando, que está chegando, ou que já está aqui, mas ninguém quer ser o mensageiro da desgraça, né? Ninguém quer dizer isso. Estamos em crise. E isso é real, tá, gente? Isso acontece, não é nenhuma. Como é que fala aquele negócio da pessoa ficar cantando desgraça? É pessimismo, não. É assim, os governos agem assim. Normal, eu quero popularidade, eu é que não quero que o próximo candidato à presidência fale. A crise veio na do fulano de tal. Então, fingir que é tipo assim, ó, você quebra o termômetro para dizer que só está com 38, mas a febre continua alta. Então, é isso que os governos fazem, e fazem mesmo. Lá na Europa tem o banco Credit Suisse, que já está ruim das pernas, e ontem, é sempre no domingo, né? E ontem, o primeiro banco maior da Europa, que é o UBS, já anunciou que tem interesse de comprar esse Credit Suisse. Então, assim, os bancos sempre se recuperam, eles sempre se recuperam, que eu falo, um vai recuperar o outro. Uhum. Se não for o banco, os próprios bancos centrais, porque é tudo interligado, galera, é o risco sistêmico. Então, se um banco europeu daquele tamanho quebra, nem os Estados Unidos têm interesse que ele quebre, porque vai respingar aqui, vai respingar. Então, eles ficam tentando, não, calma, vamos ver o que faz aqui para dar uma amenizada enquanto a gente, no longo prazo, vai ajustando isso, que foi o que aconteceu com o Lehman Brothers. Ali eles tinham que salvar. Eles tinham que salvar. Aliás, quem tem interesse, gente, de entender o que rolou na crise de 2008, assista o filme Too Big to Fall, ou em português, Grande Demais para Quebrar. Eu acho que só tem no YouTube, tem em português e em inglês. E aí você vai ver lá, ó, você vai ver alguns personagens, Warren Buffett, porque os governos falam assim, ó, galera, ô JB Morgan, ajuda aí os bancos pequenos, é igual o filho mais velho, você não tá vendo que o menino caiu, ajuda aí. É tipo isso. É engraçado, mas é isso mesmo. Há esse desejo de, e aí, vocês estão achando o quê? O país vai quebrar porque você está aí sentado e não quer ajudar. Então, eles são chamados para ajudar. E são chamados de, vai entrar com quanto? Assiste esse filme porque é assim que eles fazem. Então, chamaram o Warren Buffett também e ele falou, eu só entro se eu fosse sócio. Eu ajudo, eu tenho dinheiro, eu boto dinheiro. Mas eu só vou se você me der sociedade. E não deram, e aí ele não entrou. Mas aí outros bancos ajudaram, mas o Lehman Brothers foi insolvência, realmente quebrou. Ele quebrou, mas outros que eram para ter quebrado ali não quebraram. Porque não tem interesse. Ninguém pode querer que um banco quebre. Ainda que esse banco seja seu próprio concorrente, né? E eu tenho eu tenho uma pergunta em relação olhando, a gente só consegue avaliar a história, né? Então, tu deu essa comparação com 2008. Tu acredita assim que nós estamos indo no mesmo caminho? É possível chegar lá? E aí agora pensa no corte. Tipo assim, tipo assim,
é possível que a gente esteja trilhando o caminho do que aconteceu em 2008 e as pessoas devem estar atentas a isso? O Diego falou, o Diego tá ligado nas coisas, né? O Diego falou assim, ó, tá na hora de comprar ações de bancos. Eu sugiro você comprar ETFs, porque vai saber quem é o próximo bola da vez. Sim, Então, tá na hora de investir em instituições financeiras agora. Se estamos agora passando por esse momento e se a gente de repente está indo para 2008, para aquela quebra que aconteceu em 2008, não, não estamos. O que aconteceu em 2008 foi aprendido e a gente hoje tem ferramentas para que aquilo não aconteça novamente. Mas há sim um problema, há uma questão. Os bancos não quebraram e não vão quebrar porque existe todo esse sistema de programa de salvamento desses bancos. Mas eu acredito que tudo isso que esteja acontecendo é realmente uma movimentação natural do ciclo econômico, que nós estamos em crise. Então, não vai quebrar igual foi em 2008, não precisem correr aos bancos, não precisem se preocupar. O que precisa fazer realmente é estudar para saber como fazer melhor, o que fazer para aprender a tomar decisões melhores com o seu dinheiro para o longo prazo, porque isso aqui que está acontecendo, vão acontecer outros desafios na frente, no longo prazo, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, e aí? Toda vez você vai sair correndo e botando dinheiro debaixo do colchão? A gente precisa entender o negócio para se blindar das próximas ocasiões que vão acontecer semelhantes. uau! Estudar, galera. Não, é exatamente isso. Eu acho que é, a clareza da paz, né? Essa é a grande realidade. Te dá segurança. Uhum. Tipo, se eu tô entendendo o que tá acontecendo, eu não vou ficar me desesperando por uma coisa, por isso. Se eu sei o que vai acontecer, sei o que vai ser na frente. Então, isso gera uma segurança e faz muito sentido o estudar dentro do. E aí, A lembrando, verdade tipo, liberta, né, gente? então, então, é, se eu não me engano, estou estudando, fazendo os módulos do curso, tu já tem um módulo específico falando sobre isso, não é mesmo? É, Sobre riscos, né? Risco sistêmico e não sistêmico, e como você se blindar. Não é para que a gente não deva participar dessas instituições que oferecem riscos sistêmicos. Até porque o próprio dólar poderia ser considerado um risco sistêmico, porque é a própria moeda. É só para você entender que vai haver essa movimentação e entender como agir, como se comportar. Fica tranquilo, não sai correndo para os bancos ou whatever, né? Se não for banco, vai ser um risco de tecnologia, vai ser um risco de. Então, existem formas de se blindar. Uma delas é diversificando a carteira, diversificando a carteira com a sua vida. Às vezes, você também, o seu trabalho está muito exposto em algum lugar e, de repente, não é interessante você investir tanto naquele mesmo setor que você está trabalhando, porque você já está muito exposto àquilo dali. dá um Então, exemplo existem disso. algumas formas. Dá um exemplo disso. Trabalho, Só pra... eu trabalho em banco. Será, será que eu deveria ter ETF de banco? Não, porque numa crise vai sofrer a minha carteira e meu salário. Talvez trabalho em tecnologia. Será que eu deveria deixar tanto dinheiro assim na minha carteira de ETFs ou ações de um mercado que está em tech? Na hora que o mercado sofrer, vai sofrer todo mundo, a minha carteira é alta. Então a gente precisa diversificar. Tem um monte de aluguéis por aí, imóveis. Não é interessante você ter na sua carteira tantos REITs, por exemplo. Então precisa diversificar de uma forma ampla, né? Olha aí a clareza. Olha aí a clareza. Então eu acho que é isso, Thelma. Assim, tu acho que deixou super claro, né? Deu uma tranquilizada, deu uma paz no coração para quem estava desesperado para tirar os seus dólares de lá, lá dos bancos, né? Mas ao mesmo tempo, ele é bem mais útil quando ele está multiplicando, né? Uhum, com certeza. É só entender o negócio. Eu me lembro de um colega meu que ele falou para a mulher, eu trabalhei muitos anos na indústria, né? Então a gente visitava médico. Aí o médico falava, obrigada, Diego, um prazer. E aí ela fala, a gente sabe, a gente que é mãe do segundo, terceiro filho, a gente sabe que febre, sozinho o médico não vai fazer nada. Mas adianta eu falar? Não adianta. Aí a mulher ficou, a mulher do meu amigo, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir. Quando chegou lá, o médico falou, olha,
se a febre isolada, não tem nada para fazer. Vai para casa. Se tiver vômito, outras coisas, tá tudo bem. E aí, ela no carro, o médico falou a mesma coisa que ele. Aí ela no carro falou, mas pelo menos agora a gente sabe, né? Eu tô mais tranquila. A febre da criança não passou. O menino ainda estava com febre, mas a verdade, alguém para trazer aquela informação tranquilizou. A mesma coisa. O banco vai quebrar? Pode ser que ele quebre. Ainda vão ter rumores? Pode ser que tenham, mas você está entendendo o negócio. Então você vai ficar mais claro, calmo e entendendo quais são os próximos passos que virão. Perfeito. Eu só tenho mais uma dúvida técnica e é só para esclarecer mesmo, e aí talvez seja a última pergunta. É o seguinte: se o meu banco quebrar, é o FDIC que me assegura de eu vou ter meu dinheiro de volta? É isso? Se o seu banco quebrar de fato, ir à falência e não houver essa recuperação, né, que a gente acabou de explicar, quebrou, não teve jeito. Sim, é o FDIC que vai te salvar em até $250.000. Ok, ok. Isso serve para High Yield Savings Account também, tá, gente? Quem Uhum. tem High Yield Savings Account também é assegurado pelo FDIC. CDs também são assegurados pelo FDIC. Mutual Funds também existem. Tudo que tiver relacionado a instituições financeiras são asseguradas pelo FDIC. Perfeito. Claro. Obrigado. Transparente. Transparente. Muito obrigado, porque realmente fez. Deixou assim, tipo, acabou com o desespero. Pessoal, quem estava desesperado, fica tranquilo, que a Thelma segurou. Manda esse vídeo para quem tá desesperado, né? Manda, se você conhece alguém que tá nervoso aí, manda essa live. Ela vai ser no YouTube também, né? Ela vai estar lá no YouTube, no gravado, você tá no gravado também. Envia para quem tá com dúvidas sobre essa questão, que é realmente preocupante, né? Tem a ver com seu dinheiro tão suado. Então a gente tem que estar por dentro, né? Isso, e assista de novo, porque às vezes a gente fica. É um assunto muito novo, precisa entender melhor, né? Então não preciso, numa crise, fazer igual as sardinhas, vender tudo. Aluna isso A aqui, ó. aluna, essa é a aluna, eu já sei. Essa estudou. Vender tudo na baixa e correr. Ufa, pois é. O que a Celiane está falando? O que é baixa? Agora, com toda essa movimentação, esses babados, essa fofoca, essa treta, e Twitter, e não sei o quê, notícia, tudo isso faz com que as ações caiam de valor. Por que as ações caem de valor? Porque quem não entende, quem não assistiu essa live, vai falar: meu Deus, o sistema bancário americano quebrou, vai falir. Aí ele vai lá e vende as ações de bancos que ele tem. São as chamadas sardinhas. E aí, quem é que vem comprar os tubarões? É por isso que, em crise, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Mas não só o pobre, porque não se engane que tem um monte de rico que não estuda e perde dinheiro. E olha aqui, ele não perdeu dinheiro porque alguém ganhou, tá? Não é um jogo de, eu só vou ganhar dinheiro em cima dele. Ele perdeu dinheiro porque foi impaciente, porque não estudou, porque não entendeu a questão. Não é um jogo aqui, um só ganha quando o outro ganha, não, beleza? Então, sim, é hora de investir em instituições financeiras, mas, de novo, eu sugiro investir em ETFs, é mais seguro. É isso aí. É isso aí. Eu acho que Beleza, galera? todas as dúvidas foram sanadas e é isso aí. Contem comigo, se tiverem alguma dúvida ou algum tema que vocês querem entender, pode mandar no direct. Quem está no YouTube, manda aqui embaixo nos comentários. E também aqui embaixo vai ter o link para você me seguir lá no Instagram, que eu fico bem mais presente lá. Mas contem comigo. E não sei se está no planejamento, mas se tu puder abrir uma caixinha de perguntas hoje, só para sugestões, né, de Uhum. temas específicos que vocês queiram que a Thelma simplifique. Eu lembro que o meu primeiro tema que eu não entendi de jeito nenhum, apesar de ser simples, era inflação. Eu falava, Thelma, eu ouço assim, eu ouço nos jornais inflação aqui, subiu, desceu, tará, tará, o que isso tem a ver com a minha vida, Thelma? E ela simplificou assim de uma forma que eu fiquei, ó. O William, era dois assuntos que ele ficava desesperado. Ele, para piorar, falta você falar de PIB. Se você falar de PIB, eu vou desligar isso Nossa, aí. era isso mesmo, nem lembrava dessa, mas é realmente. PIB é mais fácil ainda. Mais fácil ainda.
Mais Então, quem fácil que está com entender a dúvida, inflação. dá para abrir uma caixinha de perguntas hoje para os seus Tá, temas claro, vamos. específicos financeiros e aí deixei de sugestão para a gente trazer aqui as perguntas em lives, né? Respostas Uhum. em live. É bom esse bate-papo para eu também entender se vocês estão entendendo. Então, quando o William vem, de vez em quando é a minha irmã também, é porque minha irmã tá grávida, tá numa transformação, aí o William tá assumindo o papel dela por enquanto. É, Aí a gente, é bom que o outro também não saiba nada e a gente consegue bater um papo mais real, talvez. isso aí. Beleza? Gente, bom dia. Obrigada pela presença de vocês e a gente se vê. Beleza, valeu. Tchau. Tchau, tchau.